Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa última live desse bloco de bibliotecários. Lembrando que o programa Rede de Saberes é um programa que tem por objetivo a socialização de relatos de experiência docente, relatos de experiências de projetos como um todo, sociais, e também a socialização de pesquisas de especialização, mestrado e doutorado. Participam conosco sempre ministrantes que são convidados a estar conosco. Nós estamos com o programa Rede de Saberes desde o ano de 2018. Em 2018 e 2019, o programa Rede de Saberes era presencial. Em 2020, em virtude da pandemia, nós começamos aí um trabalho na modalidade remota, à distância, virtual. E no ano passado nós tivemos 56 lives. No ano passado também, nós fizemos as lives em blocos, e nesses blocos, nessas jornadas, nós estávamos aqui diariamente. Para esse ano de 2021, nós mudamos um pouquinho a nossa dinâmica e estamos organizando as lives às terças e quintas-feiras, tá? E assim vai acontecer até o final do ano, até novembro, meados de novembro, tá? As lives têm temas diversificados e contemplam educação infantil, anos iniciais, anos finais, de todas as áreas, educação integral, educação inclusiva, ERER. Então, é uma proposta que se quer continuar cada vez mais diversificada. Nós teremos neste ano também primeiros socorros, entre outras temáticas por aí que vocês vão ficar sabendo. Nós terminamos hoje com a Munira, que está aqui conosco, nossa ministrante da casa, e depois nós iniciaremos na semana seguinte, no dia 13/4, tá? Que é uma terça-feira. Aí continuamos, todas as terças e quintas. Nós submetemos para análise, da nossa chefia e anuência do secretário a programação nova. Pretendemos liberar para vocês a programação e também o período de inscrições ainda nessa semana, então fiquem atentos, tá bom? Então, eu chamo nesse momento a Munira, nossa ministrante. O nome dela é Munira Thyssen Bergman. Ela vai tratar da temática Canal Virtual de Histórias. É um relato de experiência que ela vai apresentar para vocês. A Munira é formada em Biblioteconomia, Gestão da Informação pelo UDESC, tem curso de Contação de Histórias pelo SESC, é pós-graduanda em Gestão de Bibliotecas Escolares e Salas de Leitura pela Uniaselv, e é bibliotecária na Escola Básica Municipal Erundina Medeiros Zeferino, desde 2014. Ela vai tratar um pouquinho na live de hoje do trabalho realizado em 2020 com a contação de história através de vídeos. Também vai tratar do compartilhamento de informações sobre equipamentos e ferramentas utilizadas para a elaboração dos vídeos. Não é isso, Munira? Isso mesmo, e um pouquinho mais. E um pouquinho mais. Vamos tentar compartilhar a nossa experiência de 2020, na Escola Erundina, com a biblioteca e o nosso trabalho com os alunos, professores e famílias. Então é isso. Eu ficarei aqui, após a fala da Munira, eu farei a mediação no chat, como sempre, e a Ana Lúcia fará a mediação do YouTube. Lembrando que hoje é o último dia que nós teremos Sala Meet, tá? A partir da próxima jornada, a partir da semana que vem, todos os participantes irão nos acompanhar pelo YouTube, tá? E depois a gente explica direitinho, encaminhamos na semana que vem o link das novas jornadas, tá bom? Das próximas lives. Então, um beijo no coração de todos, sejam bem-vindos, e eu passo a palavra para a Munira. Fique à vontade, Então, Munira. boa noite. Obrigada, Andréia, muito obrigada.
Quero agradecer a Luciana, a Maria Eugênia também pelo carinho, pelo acolhimento. Fiquei muito honrada com o convite também para participar. E, bom, eu vou me apresentar um pouquinho mais só. Vou falar que eu sou bibliotecária formada pela UDESC, né? Já como a Andrea falou. E a minha formação foi bem para essa área de... A gente teve muita formação técnica, mas também eu me aprofundei mais nessa área de contação de histórias, né? Eu tive esse curso do SESC, mas eu também participei de várias formações também com a Rosete Nair, que é maravilhosa, acho que muita gente aí conhece, com a Gilca Girardello, que muita gente também conhece, formações bem interessantes, das quais eu me inspiro muito para fazer meu trabalho. Eu começo a apresentação, então, Andrea. Pode começar, fica à vontade. Então, vamos lá. Vou apresentar a gente, eu tenho uma limitação com essa coisa de apresentação, hein? Pelo amor de Deus. Meu negócio é contar história. Vamos tentar apresentar aí, aqui. Laura. Fica bem tranquila, se precisar do nosso apoio, estamos aqui. Uhum. Vamos ver. Já apareceu aí? Meu primeiro slide. Já apareceu. Sim, aí. Canal Virtual de Histórias é o título da minha apresentação. Relato de experiência. Então, gente, esse título eu vou explicar para vocês, claro, durante a apresentação. Como num bom livro, quando a gente começa a ler, a gente às vezes não entende o título, mas no meio a gente vai entendendo. Tá? Foi um convite aí da Rede de Saberes. Muito obrigada pelo convite. Então, gente, vou começar o relato para vocês. Primeiramente, eu trabalho na Escola Erondina Medeiros Zeferino. Essa escola municipal de Florianópolis, ela é a maior da rede. Então, nós temos a maior biblioteca. Hoje, nós estamos com mais de 1.900 alunos, quase 2.000 alunos. Então, é bastante trabalho, mas, como outro dia a Andrea estava falando, é uma equipe muito unida, uma equipe de profissionais super bem preparados, com vontade de fazer dar certo, e a gente tem uma escola onde a nossa organização interna é muito grande, o que faz com que a gente dê conta, no final do dia, de atender essas crianças, né, e de se sentir satisfeito com o nosso trabalho. Nessa imagem vocês veem a fachada da escola, que já está bem melhor, já colocaram um toldozinho para as crianças esperarem dentro do portão sem pegar chuva, ela está bem mais bonita. E um pedacinho do site da escola, onde lá dentro do site aqui, né, tem o portal educacional, né, padrão, que as escolas criaram para postar o material, né, as atividades. E esse é um cantinho especial da nossa biblioteca. É o cantinho infantil, é o meu canto preferido da biblioteca. Nós temos um acervo bem grande, né? A minha biblioteca se chama Biblioteca Franklin Cascais, né? Em homenagem ao professor, historiador, né? Franklin Cascais, uma figura da nossa cultura, né? Da nossa história de Florianópolis. E esse cantinho, como vocês podem ver aí na imagem do lado direito, era assim, né? Cheio de crianças, todo mundo sentadinho, eu ou uma professora contando história. A gente escolhia um livro na hora e começava a ler junto, cheio de almofadinhas, cheio de bichinhos. E deixa eu dar os créditos desse cantinho aí, do jeito que vocês estão vendo, a bibliotecária Jussara Teixeira. Como a escola é muito grande, eu sempre trabalho em dupla. E aí, quando a Jussara chegou na escola, ela disse, olha, aqui dá para fazer isso e aquilo, e joga o acervo para cá e mexe para lá. Eu, sim, Jussara, não vai dar certo. Mas no final, ficou essa maravilha de cantinho infantil, onde a gente recebia as crianças diariamente, atendia as turmas de 1º ao 9º ano aí, porque todos os alunos adoravam esse cantinho. E foi maravilhoso, porque foi onde eu pude, né, contar a história, que é o que eu adoro fazer. Além do processamento técnico, né, de colocar os livros no acervo, além disso tudo,
eu pude exercer essa parte que eu gosto tanto da minha formação. E hoje, né, desde o dia 16 de março, me corrijam se eu estiver errada, de 2020, esse cantinho estava assim lindinho para receber as crianças e a gente foi informado de que não poderia mais, que a gente teria que ficar em casa e que era para nossa própria segurança e segurança dos nossos queridos alunos. Naquela hora a saudade já começou a bater. Já começou a bater a saudade dos alunos. A gente estava em casa sem material, sem poder fazer muita coisa, sem saber o que ia acontecer. E esse cantinho está até hoje desse jeito da imagem da esquerda. E aí, quando eu vi esse cantinho desse jeito e pensei agora como é que vai ser, a minha pergunta principal era essa daqui. Como continuar contando histórias? Como eu ia continuar o meu trabalho? E aí, nós, bibliotecários da rede, que somos muito unidos também, e a gente tem um grupo, e a gente se fala todo dia, a gente compartilha informações, a gente começou a pensar juntos numa maneira de continuar contando histórias. O que a gente vai fazer para continuar incentivando a leitura? O que a gente vai fazer para continuar o nosso trabalho, o trabalho técnico? A gente ia ter que parar? Como é que a gente ia fazer? A gente começou a discutir essas coisas, né, no nosso grupo, e aí várias ideias foram surgindo. E eu tive essa ideia do canal virtual de histórias. Eu falei, eu acho que eu posso gravar uma história, eu posso gravar um conteúdo, conversar com os alunos de alguma maneira através da internet, mas através de um vídeo, digamos assim, tá, eu gravo um vídeo, para onde que eu mando? Para quem que eu mando? Quem vai receber esse vídeo e enviar para os alunos? Eu não tenho contato dos alunos, como é que eu pensei assim, vou criar um grupo no WhatsApp de alunos? Não vou conseguir. E aí, rapidamente, a gente recebeu a notícia de que 2 ou 3 dias depois, rapidamente, já existia o portal educacional da prefeitura. A nossa queridíssima Raquel Valduga, a Lisandra, idealizaram esse canal, né, que eu chamo de canal como se fosse um rio que leva a informação, né, para os nossos alunos. Ali já me surgiu uma esperança de eu posso compartilhar o meu trabalho ali, posso tentar chegar até os meus alunos ali, mas eu quero saber como é que os meus alunos da minha escola vão ver o que está sendo colocado ali. Será que eles vão acessar? Será que eles têm internet? Será que eles têm computador? Será que eles vão ter acesso ao celular? Porque a maioria é criança, não tem celular próprio. Eles vão pedir o celular do pai, da mãe. A gente ficou com essas dúvidas todas, né, dentro do nosso coração e discutindo isso no grupo, né. Então, eu disse, a Daniela Guzzi chegou para a gente, né, ela é do DBEC, né, do Departamento de Bibliotecas Escolares, e chamou todos os bibliotecários para participar da Semana Municipal do Livro, que vai rolar esse ano também, né, dessa forma virtual, mas ela nos convidou para contar uma história, né, e isso me deu uma luz, uma inspiração, assim, porque eu disse, não, então eu vou contar uma história, eu não sei como, não sei o que eu vou fazer, aí eu escolhi um canto da casa, mais tranquilo, ali perto dos brinquedos do meu filho, fiz tipo um cenário, e achei uma história muito legal, que meio que remetia a esse isolamento que a gente estava vivendo, que é Vizinho, Vizinha, que relata, né, a observação de um vizinho com a vizinha do outro lado da porta. E aí várias imagens, né, vocês me desculpem a minha voz, eu estou um pouquinho rouca, porque eu tive uma faringite bem aguda semana passada, por isso que não pude apresentar na outra data, estou apresentando hoje por causa disso, mas me desculpem se eu ficar um pouquinho, né, rouca. E eu contei essa história, eu disse, tá, mas como é que eu vou enviar esse vídeo para a Daniela postar lá no portal educacional? Como é que vai funcionar? O YouTube. A gente postando esse vídeo no YouTube, a gente tem um link para estar compartilhando o vídeo com as pessoas e poder postar em algum site, em algum lugar, em uma rede social. E aí que surgiu o meu canal de histórias. Foi aonde surgiu o meu canal, que eu pude colocar o meu trabalho para as crianças, para as famílias,
e para toda a comunidade escolar. Então, aqui na imagem vocês veem um print, da primeira história que eu contei, que foi para a Semana Municipal do Livro Infantil, e depois o canal todo pronto, assim, né, todo cheio de histórias, cheio de vídeos. Vou passar para o próximo slide. E nesse momento, depois que a gente fez esses vídeos da Semana Municipal do Livro Infantil 2020, que foi maravilhoso, os meus colegas apresentaram trabalhos, assim, também muito legais, e eu fiquei mais inspirada ainda, né, por exemplo, com o trabalho do Guilherme, que apresentou a última live, que foi maravilhoso também. A gente começou a delinear como que seria a participação da biblioteca nesse processo educativo de uma forma à distância. A gente começou a discutir isso com a orientação pedagógica da Escola Erondina, e é claro, né, quem é professor, quem é da área da pedagogia, precisa enxergar a biblioteca da maneira como a gente enxerga, né, a pedagogia, como áreas afins, a gente precisa trabalhar junto, né? Todos os meus colegas falaram, eu fiz esse projeto com a professora fulana, e foi maravilhoso. A participação dos professores no trabalho da biblioteca é indispensável, e eu acho que a biblioteca não tenho certeza que a biblioteca no processo educativo ajuda demais em sala de aula, né? Ela é essencial. O nosso trabalho é essencial para eles também. Então, essa conversa começou no nosso grupo, né? Eu e a orientadora escolar, a direção da escola, a gente começou a conversar sobre isso, né? Que a gente não conversava, a gente só ia um ajudando o outro, um apoiando o outro, apagando um incêndio aqui, outro ali, e vivendo, né? Criando projetos juntos, executando na biblioteca, executando em sala de aula, executando no auditório. A gente fazia essas coisas meio sem pensar, né? Só organizando o evento, organizando tudo, mas eu principalmente não pensava, isso vai servir para ensinar isso. Por exemplo, uma sequência didática do que estava sendo apresentado para os alunos. Isso eu nunca tinha parado para pensar. E eu fui conversar com a nossa orientadora, Andréia, e a gente começou a delinear qual seria o papel da biblioteca nas atividades do portal educacional, né, qual seria a nossa participação. Eu digo nossa porque estavam comigo a estagiária Jéssica Trindade e também a estagiária Luzinete da Silva. No finalzinho, assim, do ano, ela entrou com a gente, mas entrou com tudo. E a gente foi delinear esse papel da biblioteca, que seria apoiar os professores nas suas pesquisas, principalmente na parte de literatura. Mira, quero trabalhar isso e isso com os meus alunos, que livro você me recomenda? Era esse tipo de apoio também que a gente dava para os professores, além de fontes de informação para que eles trabalhassem pesquisa com os alunos, né? E a participação em sala de aula online, digamos, quando eles fossem dar uma aula através do Meet, ou através de algum outro aplicativo de reunião, eu participava, ou as estagiárias participavam também, apresentando contação de história. Só que, assim, para a gente chegar nesse primeiro limiar foi fácil. O segundo limiar da participação da biblioteca no processo educativo online foi um pouco mais difícil, porque, assim, eu nunca entendi a biblioteca como um local de obrigação. Por exemplo, os alunos são obrigados a ir à biblioteca? Não concordo. Eu acho que tem que ser uma atividade prazerosa. O outro não vai querer ir, mas a maioria vai querer ir, vai querer olhar o acervo. Vocês são obrigados a ler a obra tal. É claro que às vezes é necessário a gente, né, indicar uma obra importante para um vestibular, mas eu acho que tem que sempre ser um convite à leitura. Então, nesse momento, principalmente, que eles estariam com bastante conteúdo, né, no online a gente iniciou com bastante conteúdo em todas as áreas, história, geografia, português, tudo tinha muito conteúdo para eles acessarem, responderem, né? Então, eu discuti muito isso com a orientação, mas a biblioteca vai ser mais um peso, mais uma atividade
não concordava com isso, em eu ter que elaborar uma atividade. Eu queria propor que fosse gravado um vídeo e que fosse proposto uma discussão sobre aquela história que eu estava contando, que se o aluno quisesse dar uma devolutiva daquela história, se ele quisesse conversar comigo ou com a minha equipe, né, com as estagiárias, sobre o que tratava a história, para a gente trocar ideias, se ele quisesse perguntar onde tinha mais história daquele tipo, se ele tivesse alguma curiosidade sobre alguma coisa que eu falei durante o vídeo, ele ficasse à vontade. Mas, primeiramente, tinha uma exigência de que houvesse uma... por exemplo, eu tive que preencher um formulário de sequência didática, que depois a gente abandonou, porque eu falei, eu não domino isso. No meio desse processo, eu fiz essa pós-graduação e eu tive ideia, também eu não sou pedagoga, mas eu tive uma ideia do que é, para que serve e qual é a finalidade, tudo de uma sequência didática. Aprendi um pouco sobre isso, mas eu não me sinto capacitada para elaborar uma atividade de uma sequência didática, porque essa não é a minha formação. E eu não considero, reitero aqui, eu não considero a biblioteca um local de cobrança. Até dos livros eu tenho pavor de cobrar. Mas eu faço porque a gente precisa cobrar o livro. Tem que devolver o livro, tem que devolver o livro. Mas eu gosto de fazer da biblioteca um local de prazer, de diversão, de música, de a gente ficar à vontade, tirar o tênis, sentar no tapete e pegar o livro que quiser e levar o livro que quiser para casa, sabe? Eu queria que eles sentissem essa mesma sensação estando em casa. Então, eu pensei, vou postar o vídeo e eles ficam à vontade. Mas a gente teve que trabalhar assim. Eu tinha que pedir que o aluno fizesse, então, um desenho. E aí, todas as minhas atividades eram, assista o vídeo e faça um desenho. Mas eu sempre colocava ali no final do vídeo ou na própria atividade ali em PDF para o portal, eu colocava, discuta sobre isso com a sua família, o que você achou da história, me mande um e-mail para a gente conversar sobre isso. E eu tinha bastante resposta, porque quase 2.000 alunos, né? Tinha em torno de 60 ou 70 respostas por semana. E isso me gerava bastante trabalho também, tudo por e-mail, né? Eram os desenhos que eu fui coletando, eu tenho todos eles salvos no meu Drive, e fui fazendo um controle de quem respondia, né, aos meus e-mails, as atividades, mas assim, foi bem difícil, e esse ano só eu consegui me posicionar, né, frente à equipe pedagógica, sobre a real missão da biblioteca escolar no contexto do distanciamento social, na minha opinião, que é incentivar a leitura. E como é que a gente faz incentivo à leitura? De forma lúdica, de forma de convite, jamais de obrigação, de imposição, né? Para incentivar a leitura, principalmente para crianças, a gente usa a ludicidade, a gente usa a questão do lúdico, do prazeroso, para trazer eles, e o vídeo, para mim, foi uma oportunidade. A gente teve dificuldades, eu nunca gravei um vídeo na vida, o primeiro que eu gravei foi esse da Semana do Livro, e, né, eu achei que foi, então, uma oportunidade, porque dessa maneira de vídeo, como eles adoram assistir vídeo no YouTube, eles adoram seguir os YouTubers, eu disse, eu vou conseguir incentivar a leitura até mais do que na biblioteca, às vezes. Talvez eu consiga atingir os anos finais. Eu sou muito apaixonada pelo trabalho do Guilherme, do bibliotecário que apresentou na última live, porque ele tem esse traquejo com os anos finais que eu não tenho. Eu disse, talvez pelo vídeo eu consiga chamar a atenção deles e trabalhar com eles questões importantes, né, da nossa vida, através dos textos, através de poesia, através de textos que fossem adequados para trazê-los, para chamar a atenção deles. Outro ponto, né, desse incentivo à leitura é a sistematização, que é assim, o que eu chamo de sistematização com conteúdo? É a abordagem de gêneros textuais, por exemplo, né, para cada ano, conforme foi estabelecido no nosso PPP, cada ano tem os seus gêneros textuais que vão ser trabalhados.
Então, eu tentei trabalhar esses gêneros textuais, escolher textos desses gêneros, para elaborar a atividade de cada ano, né, de cada turma. E também com a temática, como eu falei agora há pouco, das aulas que estavam sendo ministradas. Se eu vou falar do alfabeto para o primeiro ano, vamos revisar o alfabeto. Eu vejo uma historinha que tem a ver. Eu vou falar de relógio em matemática. Vamos trazer uma historinha, um texto, um livro sobre relógio. E aí esse era o nosso desafio, de captar material, de captar, né, textos e livros que estivessem em domínio público, para a gente estar compartilhando, né, com os alunos. Então, é essa preocupação de juntar o conteúdo que estava sendo trabalhado em sala de aula online, né, o conteúdo que estava sendo trabalhado em cada turma, a biblioteca participar, apresentando uma história que tivesse a ver com o conteúdo. Então, esse foi um trabalho, né. Então, essa era a minha pergunta, de que forma a biblioteca integra o processo educativo? E a minha resposta, a minha opinião, é que ela integra de maneira lúdica, com incentivo à leitura, que vai fazer uma caminha, vamos dizer assim, para o letramento, para alfabetização, e lendo, quanto mais você lê, mais você aprende qualquer tipo de coisa. Então, esse, para mim, no momento de distanciamento social, foi o principal papel da biblioteca dentro do contexto da escola. Vou passar aqui Então, para começar a gravar os vídeos, agora vou falar mais da parte prática, tá? De gravação. Primeira coisa, eu senti falta de luz, porque de dia não dava para gravar, que estava com as crianças em casa. Eu tenho um menino que hoje completa 4 anos, e tenho uma moça de 16, então os dois tinham aula também, online, e de dia era praticamente impossível de gravar, então eu gravava só à noite. E à noite não tinha luz, quase, praticamente, só a luz do teto. E aí ficava escuro meus vídeos. Então, eu fui lá e consegui adquirir uma ring light. Ring light, tradução do inglês é anel, né? Ring é anel. Então, uma luzinha, eu tenho uma exatamente como da imagem aqui, com um tripézinho, uma luminária de LED, com um controlezinho, onde eu melhoro a intensidade da luz, a luz amarela, a luz branca. E eu achei que esse acessório era indispensável para mim. Eu fui lá e comprei. E outra coisa era o suporte de celular, que no início até a gente compartilhou várias imagens bem engraçadas da gente tentando segurar o celular de alguma forma para gravar. Aí foi Lego gigante para formar uma torre, livros empilhados, dicionários. Mas aí eu fui lá e também adquiri um suporte de celular para fazer a gravação, que é indispensável, eu acho, porque para segurar, sabe, o celular e ficar numa posição correta, para a gente não escapar, tá gravando ali, daqui a pouco escapa o celular. E ferramentas de gravação e edição de vídeo, que para mim foram essenciais. Primeiramente, o Canva. Não sei se vocês conhecem o Canva. Ele é um site, depois vocês podem pesquisar esse site, que ele oferece vários templates, que são imagens de domínio público, que podem ser utilizadas para apresentações. Lá tem apresentações de PowerPoint, tem já com os slides assim prontinhos, com imagens, com sugestões, e eu formei muitas imagens para ilustrar os livros, ilustrar a história que eu ia contar, do Canva. Então, eu fiz, por exemplo, o banner de apresentação dos vídeos no Canva. E o principal, que foi o KineMaster. O KineMaster é um aplicativo que você baixa no celular, por isso que eu amei, porque eu fazia tudo no celular, eu não precisava estar abrindo o computador para nada, trabalhava inteiramente com o meu celular. E aí, no KineMaster, você faz o download do KineMaster no seu App Store, né, na lojinha de aplicativo do seu celular, e ele vem com uma versão gratuita, bem legal, que faz quase tudo que a versão paga faz, onde você pode editar os vídeos, fazer corte, cortar aquela parte que passou um cachorro latindo, que passou uma moto, pode colocar música, pode colocar
né? Você edita o vídeo que nem esses youtubers famosos aí costumam fazer. E o KineMaster, ele fica com uma marca d'água na imagem ali, né? Uma marca d'água bem no cantinho, escrito KineMaster ou então só o logozinho. E eu detestei apresentar meus vídeos com uma logomarca, então eu fui lá e comprei. Custa R$14,90 por mês. Tá lá, adoro comprar essas coisinhas de aplicativo. Mas para mim foi fantástico, porque editar o vídeo que eu nunca tinha feito, quer dizer que esse aplicativo, ele é bem intuitivo, então quem quiser baixar para gravar aula online, nossa, serve até para a sua família também, para editar vídeos de família, eu acho maravilhoso. Então fica aí a minha indicação, então, do Canva e do KineMaster para edição de vídeo. Primeiramente, eu reparei nesse distanciamento social que eu precisava me planejar, porque a nossa rotina foi totalmente modificada, né? Quem tem filho, com os filhos em casa, né? Todo mundo ali em volta. Então, eu comecei a me planejar. Me planejar de que maneira? Eu precisava de coisas essenciais, eu precisava de silêncio, eu precisava selecionar as histórias, então isso eu fazia durante o dia, eu selecionava os materiais na internet, a gente teve que ir algumas vezes na escola pegar material com todo cuidado, todo o distanciamento, né? Graças a Deus a escola estava bem vazia, né? Não tinha muitos profissionais ali no início. Então, mesmo assim, estava em obra, a escola Erundina estava em obra, e eu fui lá correndo, passei a mão, né, nos livros que já estavam em quarentena, mais de 20, 30 dias parados nas estantes, e peguei alguns livros que eu achei que seriam interessantes, né, enchi os braços, assim, de livro, e fui para casa. O cenário, a apresentação, né, como que eu ia me apresentar, o roteiro de apresentação dos livros, a edição e a publicação. Eram coisas que eu precisava planejar, que era como eu ia fazer para gravar esses vídeos. Na parte do silêncio, é importante a gente escolher um local e um período do dia mais silencioso. Como eu estava em isolamento lá em Canasvieiras, a noite para mim era maravilhoso. Não passava um carro, não passava uma moto, era um silêncio total. Todo mundo dormindo. Eu ia lá, ligava meu celular, ligava meu ring light e começava a gravar a história. Então, né, o meu conselho aí, a minha dica é escolher um local, né, um quarto, uma sala mais isolada da casa, num período mais silencioso. A seleção da história. A busca por material literário que seja adequado para as turmas demanda bastante tempo. Na internet mesmo é bem difícil, porque a gente tem a questão dos direitos autorais, né, que precisa ser levado em consideração, e a adequação da história para o formato vídeo, né, onde a interação é bem diferente, precisa de bastante atenção também, porque dependendo da história, ou o aluno precisa visualizar bem o livro, porque a ilustração é parte primordial do entendimento da história, ou então precisa de toda uma dramatização, né? A história em si não é tão atrativa quanto a dramatização, né? Precisa de uma interação, precisa de uma mediação. Então, a gente tinha que estar selecionando, eu digo a gente porque as minhas estagiárias me ajudaram muito nisso, a gente precisava, inclusive, de material para as atividades impressas, né? Na Escola Erundina, a gente participou também das atividades impressas, com poesias, com pequenas rimas para os anos iniciais, e para os anos finais, uma história de 1 ou 2 páginas, né? Ou então mesmo um poema, uma poesia, algo que fosse curto para que coubesse naquelas páginas que eram impressas. Então, essa seleção das histórias é a parte principal também do nosso trabalho, né? E demanda também bastante tempo. O cenário e a apresentação pessoal. Gente, o que eu digo cenário? Cenário é isso aqui que eu estou apresentando agora. Uma parede branca, uma parede de uma cor, ou uma parede colorida. Mas teve bibliotecários também que fizeram vídeos maravilhosos com cenários incríveis, até mesmo com aquele pano verde atrás, né, com
chroma key, com uma projeção atrás, teve trabalhos maravilhosos. Mas o meu jeito de contar a história é assim como eu tô, ó. Tô de preto, né, com o mínimo de acessórios possível e o livro na mão, para que o livro seja a peça principal da minha apresentação para eles, sabe? Eu quero que o livro chame atenção, quero que a narrativa chame atenção, não eu. É o meu jeito de apresentar, que eu escolhi entre tantos professores que eu assisti, dando conselhos e dando dicas de contação de história, né? Por exemplo, a Rosete Nair gosta de usar instrumentos musicais, eu também gosto. Então, teve vídeos que eu usei violão, teve vídeos que eu usei, né, uma música de fundo, ou cantei apenas o enredo do livro. Então, isso eu busquei para mim também as minhas referências, né? Mas essa é a minha maneira de contar a história. Eu gosto de eu e o livro, só. Então, para montar o seu cenário, e eu acho importante você também elaborar uma apresentação pessoal. O meu entendimento é que o aluno tem que ver a pessoa que está apresentando mais ou menos da maneira como ele já conhece, né? Muitos ali não me conheciam, passaram a me conhecer por vídeo, né? Não tinham ainda frequentado a biblioteca até o dia 16 de março. Então, mas eu procurei fazer, né, me apresentar, por exemplo, colocar uma roupa mais sóbria e, né, arrumar meu cabelo, fazer uma maquiagem bem simples, para ficar, né, bonitinha na foto. E aí, o que eu fazia, gente? Esse aqui é minha inteligência demorou a perceber isso. Talvez vocês já tenham entendido isso antes de mim. Mas eu percebi que, assim, dá o maior trabalho arrumar o cabelo, dá o maior trabalho arrumar a maquiagem, dá o maior trabalho arrumar um cantinho silencioso e pegar um horário que ninguém esteja acordado em casa e arrumar a ring light, arrumar o celular, arrumar as histórias e os livros. Eu disse assim, não dá para mim fazer uma história por vez e desmanchar tudo isso. Eu vou gravar mais. Então, eu gravava 3 vídeos de uma vez só, 4, 5, quantos eu conseguisse, até perder a voz. Fazia durante o dia, durante a semana toda eu me planejava, eu fazia lia todas as histórias, fazia apontamentos, que eu vou falar agora para vocês no próximo slide. O roteiro. Eu fazia o roteiro da apresentação para que eu pudesse otimizar todo o meu estúdio e todo o meu tempo de gravação. Então, eu bolei uma apresentação padrão, para que toda vez eu me apresentasse do mesmo jeito. Isso eu copiei dos youtubers aí da vida. Uma abertura com música, com uma imagem, com flashes do livro. Fui vendo o trabalho de outros contadores de história no YouTube também, o trabalho dos meus colegas, que é fantástico também, e a apresentação dos dados do livro, né, que são título, autor. Isso é muito importante para quem for fazer um vídeo de contação de história, fazer os destaques dos dados do livro, destaques de leitura dramática, que é o quê? No momento que, e aí o cachorro começou a latir, a gente fazer um som, mas eu gostava de destacar na história os pontos em que eu achava interessante fazer aquele destaque principal, né? A forma de apresentação do livro. Se eu tinha o livro físico, eu apresentava, por exemplo, do meu lado, ou filmava, né, o folhear do livro. Ou em PDF, eu apresentava a imagem e narrava, né, a história. E uma finalização com uma despedida. Então, com esse roteirinho, para cada história, ficava mais fácil. Eu montava meu estúdio, pegava o meu roteirinho, pegava os livros que eu ia apresentar e começava. Gravava a abertura, gravava o final e depois começava a gravar a história. E aí, às vezes, eu até usava a abertura, olha a dica, hein? Eu usava a abertura de um vídeo para o outro vídeo também. Como eu tenho um aplicativo para editar, eu copiava aquela parte ali do vídeo que eu gravei da abertura, botava para o próximo vídeo também. Então, eu já utilizava o que eu gravei para vários vídeos.
E a finalização a mesma coisa, a música, tudo muito padrão para que ficasse uma coisa confortável aos olhos dos alunos e das famílias. A edição, que é a parte principal também, que às vezes a edição faz toda a diferença na história também, destaca, né, fica cada vez mais interessante a história na hora da edição, por exemplo, com uma transição, uma música, às vezes tinha alguns sons, por exemplo, sons de floresta. Se eu estava contando a festa no céu, eu colocava um fundo de floresta em algumas partes do vídeo. Aí depois um sambinho, uma musiquinha no meio da história. E assim por diante. A gente usa efeitos sonoros também para ressaltar a história. Assim como a Rosete Nair usa instrumentos, o pau de chuva, por exemplo, para fazer um barulho de chuva numa história, a gente também, na edição, tem esses recursos para estar utilizando para ilustrar a história também. Ilustrações, imagens, como eu falei para vocês do Canva, né? Utilizava o Canva para ilustrar, para colocar um bichinho, uma florzinha, alguma coisa no vídeo. Início e fim padrão com a logo do canal. Eu fiz um logo do canal, do YouTube da biblioteca, lá no Canva, né, nos templates do Canva, e aí todo início e final do vídeo tem aquela imagem padrão. E a publicação, que foi o desafio de chegar até os alunos, a gente pensou um pouquinho, né, e juntos decidimos que o YouTube era o melhor jeito. Eu fiz um canal no YouTube com o título de Bibliotecária Munir apenas, para desvincular da escola e do órgão público, né? Porque a gente estava em um período eleitoral, então a gente não vinculou, né, com órgão público. E publicamos, primeiro a gente publicou no YouTube. E aí, em seguida, as estagiárias, a Jéssica e a Luzinete, tiveram essa ideia das redes sociais da biblioteca serem mais ativas também. Então, elas administravam as redes sociais da biblioteca, e eu esqueci de falar do site da biblioteca, na verdade, eu acho que eu vou falar mais para frente. E as atividades que a gente, né, tinha que postar no portal educacional da Escola Erondina, né, que estava também no portal educacional da prefeitura. Essa aqui é a carinha do Instagram da Biblioteca Franklin Cascais. Por favor, sigam-nos. Estamos começando esse Instagram, na verdade, estamos começando a postar, ó, tem só 4 seguidores, tá bem no iniciozinho, que esse é o trabalho que eu estou desenvolvendo agora com a bibliotecária Joana, e, não, ela vai se formar ainda, ela é estagiária em biblioteconomia, Joana, e a Rose da Silva. E essa aqui é a carinha do nosso Facebook, Biblioteca Franklin Cascais, também nos sigam lá. Esse Facebook está bem recheado de coisinhas, bem de postagens legais para vocês. Então, antes de terminar aqui, eu vou falar sobre o site da Biblioteca Franklin Cascais. Antes de falar do nosso site, eu preciso fazer um agradecimento à bibliotecária Raquel, que nos compartilhou como fazer um site no Google Sites. Foi muito legal. A gente aprendeu bastante, né, durante a pandemia, a gente aprendeu muita coisa, e muita coisa a gente não quer deixar de fazer, tipo contar história no YouTube, para os alunos terem acesso, para os professores terem acesso. Muitos professores da escola utilizaram os vídeos que a gente estava postando, né, não só os meus como os dos meus colegas, para utilizar em sala de aula online, né, para utilizar nas suas atividades. Então, foi muito legal essa interação, né? Ontem eu estava falando com a Andrea que a gente acabou interagindo mais com os professores, e como a Escola Erondina é uma escola enorme, cheia de profissionais, muitos a gente nem se conhecia pessoalmente, se conhecia apenas pelo trabalho em WhatsApp, em Google Meet, nas reuniões pedagógicas. Então, aí a gente desenvolveu trabalhos bem legais, né, de participação em sala de aula com história,
né, de ajudar na seleção de um texto, foi muito legal, muito interessante. Eu acho que a gente interagiu mais online do que pessoalmente na correria da sala de aula, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês um resumo e conclusão da minha apresentação. Novas formas de contar histórias. Eu tive que repensar a minha maneira de contar histórias, todos os conhecimentos que eu adquiri com os meus mentores aí de, né, contadores de história, como eu falei para vocês, da Rosete Nair, da Gilca Girardello, o professor Marcos de teatro, né, do SESC, muita coisa a gente teve que modificar para esse formato diferente. Trabalho em equipe, como eu acabei de falar para vocês, sem o professor, a gente tem muita dificuldade de chegar ao aluno, às vezes precisa mesmo do professor ali mediando para a gente contar uma história. É muito gostoso trabalhar em equipe, né? Principalmente a minha equipe da Escola Arondina, que é fantástica. O planejamento é essencial para a gente ganhar tempo, para a gente não perder tempo, não e produzir cada vez mais, né? Para chegar os alunos de forma mais eficaz, né? E de uma maneira mais interessante. E novas ferramentas, funcionalidades e perspectivas. Agora, dentro da biblioteca, a gente tem outras possibilidades, não só de eu contar história ali para eles, mas também de eu enviar um vídeo para eles verem em casa, com a família, né, de eles assistirem um vídeo de um outro contador de história. Isso nunca tinha me passado pela cabeça. A gente trazer autores online para eles conhecerem, né, essas coisas assim, que a gente acaba não pensando no dia a dia, no processamento técnico, atendimento às salas, né, e a gente agora tem outras perspectivas que a gente pode continuar fazendo, atuando também dessa maneira, não só com o ensino híbrido, mas utilizando as ferramentas que a gente conheceu para trabalhar dentro de sala de aula, para trabalhar com os alunos na biblioteca. Então, essas foram as conclusões que eu cheguei com esse trabalho de 2020. Como eu falei para vocês, é mais um compartilhamento de como eu fiz as coisas, né, nesse ano aí de isolamento. Quero agradecer novamente, me colocar à disposição para qualquer dúvida. E mais uma diquinha que eu aprendi agora para fazer essa apresentação, que é o site de Slides Go. Slides, né? Slide de apresentação, Go. Que foi da onde eu peguei os templates, ou seja, essas imagens de fundo, os slidezinhos todos que eu utilizei foram desse site Slides Go, onde vocês podem pegar templates gratuitos e pagos também, para fazer a apresentação de vocês aí, para dar aula para o que vocês precisarem. E era isso. Agora eu quero saber de vocês aí. Se ficou alguma dúvida, se eu posso ajudar em alguma coisa. Maravilha de live, Munira. Nossa, você deu um show. Eu já sabia, né? De antemão eu já sabia. Mas o que eu não sabia era da dimensão da tua competência técnica, da tua didática, do teu rigor em fazer o planejamento, da tua dedicação em se aprimorar cada vez mais, né? Porque nesse momento de pandemia é o que a gente precisou fazer. Mas você apresentou de modo muito claro, muito objetivo, muito bem organizado, que foi aí o reflexo da organização sua em 2020, que nos ajudou muito, porque aqui você deu passo a passo, né, dessa tua organização, desde o início, contando para nós como foi, e o que você foi desenvolvendo ao longo desse tempo. Fica aqui a minha curiosidade agora, que tenho certeza dos demais colegas também, de explorar o teu canal, de assistir tudo que está lá postado, né? O teu canal, que é o canal virtual, e também esse novo que vocês estão construindo coletivamente, Biblioteca Franklin Cascais, né? Que é o site, na verdade, né? Então, o que você mostrou para nós é um trabalho que não foi um trabalho único, um trabalho colaborativo, numa escola
que realiza um planejamento, né, sempre colaborativo. Quando você trouxe para nós a questão dos gêneros, atendendo os anos, né, a faixa etária de cada um, os gêneros destinados a essa faixa etária, que a gente sabe que não é qualquer gênero que a gente apresenta para a criança. É preciso fazer uma seleção prévia, sim. É preciso dessa leitura prévia para saber o que enfatizar. Isso você demarcou bastante aqui no teu trabalho. Então, ajuda não apenas os bibliotecários que estão nos assistindo, mas todos os profissionais de todas as áreas, né? E o que você apresentou aqui, que é uma riqueza muito grande, esse trabalho colaborativo e essa tua preocupação em olhar o planejamento de cada professor e contribuir para esse planejamento, né? Um trabalho aí que é um trabalho integrado e um trabalho interdisciplinar. Então, a Munira veio para cá e nos mostrou não só o que a teoria diz, né, que a nossa proposta está recheada do trabalho da Munira, em termos, né, teóricos, né, na perspectiva que se quer trabalhar nessa rede. Mas você conseguiu traduzir em ações muito práticas aqui para a nossa live e também no dia a dia e no cotidiano do teu trabalho realizado em 2020 e que vai ter continuidade em 2021. Eu te parabenizo em nome da equipe de toda essa rede. Realmente, a gente se sente muito orgulhoso do lado de cá, de saber que nós temos profissionais de alta grandeza, como você. Neste momento, obrigada. Eu passo um pouquinho a palavra para vocês. Já convido a Daniela Guzzi, chefia de departamento, para estar conosco aqui, também apresentando, né, as suas considerações a respeito desse trabalho magnífico que você realiza na nossa rede. Seja bem-vinda, Daniela. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Ouvimos bem. Obrigada. Eu quero dizer de novo, assim, da minha felicidade de assistir esses relatos, né? Muito, muito, muito gostoso de saber que a gente está participando disso, né? E uma coisa que me encantou na Munira, assim, é a delicadeza com que ela vai contando, né? A gente vai entrando na fala dela, assim, vai navegando junto com ela. Muito gostoso. Mas o que eu queria ressaltar do trabalho da Munira é essa questão que ela coloca, que ela demorou para se posicionar diante da equipe pedagógica, né? De demarcar o papel da biblioteca, ao mesmo tempo que sabia ou estava procurando, né? O papel da biblioteca no meio desse caos que a gente estava vivendo, que era aprender a trabalhar remotamente e saber que precisava contribuir com os professores. E, ao mesmo tempo, no meio de toda essa aprendizagem, né, Munira, que tu mesmo colocaste, que a gente aprendeu muita coisa, né, nesse contexto que era novo para a gente, como a gente vai aprendendo também a se posicionar diante dos colegas e a demarcar o nosso espaço, né? Olha, eu sou bibliotecária, eu posso contribuir sim, mas eu posso contribuir desse jeito, né? E isso é muito importante, porque a gente precisa saber o nosso lugar, saber o lugar do outro e saber como criar essas parcerias, né? E isso ficou muito marcado na tua fala, assim, eu achei muito importante que tu tenha trazido isso à tona, né? E se a gente pensar, assim, que tudo que a gente aprendeu, tanto na nossa busca pessoal, quanto no compartilhamento com os colegas, que isso aconteceu muito entre os bibliotecários, cada um que ia aprendendo alguma coisa, ia compartilhando, a gente consegue vislumbrar, sim, uma prática, né, Munira, que não vai ser mais igual como era em 2019, mas também não vai ser mais como 2020, porque a gente cresceu, a gente se apropriou de algumas coisas, a gente aprendeu a demarcar o nosso espaço e o nosso jeito de fazer, então eu vejo, sim, muito crescimento pessoal e profissional para todos nós, né? Eu quero te parabenizar, Munira, muito linda a tua apresentação, agradecer de novo a Andréia, e em nome da Andréia, todo o grupo do Rede de Saberes, que eu acho que foi esse convite, né, para os bibliotecários de fazerem esses relatos de experiência, foi uma coisa, acho que inédita, né, de abrangência, e
muito especial também e muito importante, porque é aquilo que eu já tenho falado nos outros dias, né? A gente precisa mostrar a qualidade do nosso trabalho para mostrar o quanto esse profissional é importante e quanto ele pode contribuir com a educação, né? Então, a gente precisa demarcar esse trabalho para poder criar essa demanda de que todos precisamos de bibliotecários, né? Obrigada de novo, Andréia, obrigada ao Rede Saberes, obrigada, Munira, linda apresentação, adorei muito, e agradeço a todos também por terem participado, né, dessa de hoje e de toda a programação que foi de todos os bibliotecários, e dizer que o DBEC está à disposição, né, nós temos plantão de atendimento, nós atendemos por agendamento, então, assim, estamos tentando fazer um acolhimento na medida do possível. Obrigada. Obrigada, Dani, pelas palavras e pelo trabalho realizado com os bibliotecários. A gente sabe que é um trabalho conjunto aí, né? Que ninguém está sozinho. É parceria entre vocês, é parceria nas unidades escolares com todos os colegas, né? Então, isso aí é o reflexo dessa competência toda que parte, né, do departamento, da DEF também, né, desde a DEF, o departamento, que chega até os bibliotecários dessa forma e que, ao final, atende, né, o que é o objetivo do nosso trabalho, que são as crianças, os jovens, os adolescentes e os idosos das nossas unidades educativas. E, nesse movimento, todos aprendem. Seja eu aqui, né, enquanto coordenadora do polo, que não estou ligada diretamente à biblioteca, mas o que eu aprendo e expando o meu olhar em relação a esse trabalho, né, aprendo que aí eu tenho canais que eu posso acessar, né, para os meus sobrinhos, para os meus futuros alunos, se um dia sair, né, e voltar para a minha escola querida, e indicar também esses canais para os meus amigos, para os meus vizinhos, para os meus colegas, e a gente vai formando essa grande rede que é a rede de saberes, porque a gente lida com conhecimento, com formação humana, e vocês contribuem sobremaneira, né, para esse trabalho. Então, fica o meu agradecimento aqui também, em nome, né, do Polo, a respeito da apresentação da Munira, do trabalho realizado pelo DBEC, e também, né, que representa toda uma rede de bibliotecários do nosso município e do nosso país. Vocês são fundamentais, né, para a formação de leitores. Que continuem assim. E gratidão, realmente, é um sentimento que a gente tem aqui nesse momento e em todos os dias de lives que a gente viu. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vendo esses trabalhos maravilhosos aí dos bibliotecários, nós também reformulamos o nosso Rede de Saberes, que até o ano passado nós apresentávamos algumas temáticas, mas agora nós organizamos sistematicamente blocos de apresentações, que nós vamos contemplar educação infantil, anos iniciais, anos finais de todas as áreas, e também os segmentos, né, EJA, entre outros. Vamos contemplar educação inclusiva, educação integral, ERER, e sempre vai ter um trabalho de algum bibliotecário conosco. Então, a cada bloco, a cada jornada, a gente vai contemplar também essa área. Já convidamos para a próxima jornada a professora Fernanda Salles, né? Fernanda de Salles, que foi professora da Munira, estará conosco na próxima jornada. Ela que realiza aí um trabalho fantástico também, junto à Universidade do Estado de Santa Catarina, estará conosco trazendo também as suas experiências, tanto de pesquisa quanto, né, de relatos de experiência aí do trabalho realizado. Então, isso se deve a vocês que chegaram aqui e apresentaram, né, esse trabalho fantástico que faz com que a gente do lado de cá também se abra, né, para novas possibilidades e altere também a nossa rotina de formação, porque a gente entendeu, a partir desse trabalho, que cada vez mais a gente precisa unir forças, né, a gente precisa se dar as mãos para que esse trabalho fantástico não se perca, mesmo que, em algum momento, a gente retorne para o presencial,
Mas isso que é feito aqui de forma, né, no ensino híbrido, tem que continuar, como bem falou a Munira, e a gente apoia esse trabalho, né? E como a gente aprendeu aqui com ela. Neste momento, que já são aqui, deixa eu ver que horas, 20 horas pontualmente, eu agradeço, então, a presença da Daniela, que eu já fiz isso e agora vou finalizar. Oficialmente, obrigada, Dani. Vou ler um pouquinho do chat, uns 10 minutinhos por aí, e depois eu passo a palavra para a Ana Lúcia, tá bom? Vou fazer a leitura aqui do chat do Meet. Munira, a Cristiana Aparecida de Oliveira Vieira Caras, enquanto você falava sobre o acesso das crianças, ela, logo no início, ela fez uma pergunta. Se todos conseguiram ter acesso e se você chegou a perceber a porcentagem de acessos, né? Se você conseguiu monitorar ou não. Aí fica, depois você dá uma resposta, né? Vai pensando um pouquinho sobre isso. A Anabel diz o seguinte: Munira, sua apresentação aqui me encantou muito com o seu planejamento geral e o seu roteiro de apresentação. Até parece uma pedagoga. Ela dá, né? Um sorrisinho ali. Parabéns pela dedicação e carinho com a contação de histórias. Gratidão pelo compartilhamento. A Cristiane Patrício Surken diz o seguinte: como trabalho na educação infantil, gravamos muitas histórias também e fazemos produção de vídeos fazendo a culinária com alimentação saudável com nossas famílias, para as famílias das crianças. Juliana Duarte, Munira, adorei sua apresentação e também as dicas. Gratidão. A Luzimar Aldina Sagaz Belling diz o seguinte: parabéns, Munira. Estou encantada com sua apresentação. Já quero conhecer os seus vídeos. Cristiane Patrício Surkemp, maravilhoso o seu trabalho. Juliana Alves de Andrade, parabéns, muito interessante. Mariana Vieira, parabéns. A Cristiane de novo, Surkemp, parabéns e gratidão pela partilha. Rosemary Ribeiro da Silva, parabéns, maravilhoso trabalho. E a Andresa também contempla, né? Lindo trabalho, parabéns, Munira. A Juliana Duarte diz o seguinte: esses Slides Go, esse aplicativo é muito bom. Eu também fiquei curiosa, conforme você foi falando, assim, opa, tanta dica boa, anotei tudo aqui, Munira. A Cristiana agradece pelo compartilhamento. A Rosaura diz que o seu trabalho é belíssimo, parabéns. A Patrícia, parabéns, professora Munira, obrigada por compartilhar tanto conhecimento. A Marli Lorenzetti reafirma o que a Daniela sinalizou, que a Munira tem uma fala maravilhosa, é uma fala veludada, doce, de uma contadora de histórias mesmo. Fantástico o timbre, as pausas que ela dá. Então, a gente tem que ter umas dicas também dessa fala que ela tem, dessa contação toda, que parece que ela está sempre contando, né? Algo relatando, narrando para a gente. A Janaína diz o seguinte: parabéns por sua generosidade em compartilhar conosco. Muito obrigada. Aparecida Mariano, parabéns. Essa pandemia nos deixou mais flexíveis para novas organizações, para o nosso processo didático e pedagógico e para a nossa prática. Parabéns. Adriana Mara Felizbino diz o seguinte: a cada dia de Rede de Saberes, fico mais encantada com as aprendizagens que tenho. A Prefeitura Municipal de Florianópolis deve se orgulhar dos seus servidores. Parabéns. É o que eu falei aqui, né? O meu sentimento de gratidão para a Munira e os demais ministrantes desse bloco é que realmente a gente se sente não só gratificada pelas apresentações, mas também orgulhosa de saber que nós temos uma rede com tanta potência, né? Com tantos trabalhos espetaculares mesmo, com muito respeito às crianças e às famílias que estão na ponta disso tudo, né? Muito respeito com a formação humana. Vocês são maravilhosos. Obrigada, realmente, Munira. Aí fica, né, o reflexo disso tudo nas falas dos nossos queridos participantes.
A Rosiane diz o seguinte: parabéns, Munira, pelo excelente trabalho, foi contagiante. Aparecida Mariano, encantada, temos muitos talentos excelentes. Mariana Vieira, parabéns pelo lindo trabalho do Rede de Saberes. A programação, como sempre, surpreende. Adriana Mara Felisbino, vamos movimentar essa rede para termos bibliotecárias na educação infantil. Isso mesmo. Munira, a Dani diz o seguinte: Munira poderia mostrar um vídeo lindo que ela gravou para as crianças, ela mesma cantando. Ai, Munira, apresenta aí, querida, por favor, a gente quer saber, quer conhecer mais. Se você quiser, se você tem esse vídeo fácil, apresenta. Teu áudio está desativado, Munira. No YouTube, deixa eu ver. Ativou aí? Ainda não. Hello. Eu posso recuperar aqui no YouTube e apresentar. Ótimo. Temos tempo. Então, vou correr. Fica tranquila, temos tempo. Você vai procurando aí, eu posso até passar a palavra para a Ana Lúcia, enquanto você vai procurando e organizando, quer? Eu queria antes agradecer a Dani, porque ela dá um suporte para a gente também muito grande do nosso trabalho, agradecer e dizer que realmente a biblioteca é esse movimento mesmo da gente acessar as famílias também. Eu pensei muito nisso, que eu estava contando história para dentro de casa. Então, que história que eu vou contar? Ai, que medo, das devolutivas também, que a gente recebia bastante. Eu queria responder a pergunta da Cristiane Surtkamp. Ótimo. Eu fui olhar agora as visualizações, eu não tinha parado para olhar. Tem vídeo de 2.000 e poucas visualizações. Tem vídeo de 14 visualizações e tem vídeo de 300. Então, depende do vídeo, olha só. Então, a gente pode até fazer uma avaliação de que tipo de história. O Tesouro de Monifa era a história que mais teve visualizações, que é uma temática africana, mas envolve muito família, é uma história muito gostosa também de contar. A Dani quer falar alguma coisa? Talvez, tenha a ver também, Munira, com se algum professor fez referência ao vídeo e alguma atividade, chamando o vídeo, e aí aumenta as visualizações, tem que avaliar isso também na hora de analisar esse resultado. Eu observei isso e vi temática africana. No ano de 2019, a gente trabalhou bastante temática africana. Então, eu disse, eu vou ver se eu acho uma história assim para colaborar. Eu estou tentando abrir aqui, o YouTube mas está bem lentinho. Vai lá chamando a Lu, André, eu vou procurando aqui. Tá ótimo. Ana Lúcia, fica à vontade, então, para trazer os comentários. Boa noite, Munira. Parabéns, lindo o teu trabalho, realmente bem encantador. Fiquei até pensando que como essas crianças, essas unidades que têm essas bibliotecárias maravilhosas, devem estar se esbaldando nesse período. Nós temos uma pergunta do Michel Aníbal Pires, que ele pergunta assim: gostaria de saber, Munira, que na escola Erundina tem alunos com surdez. E como está sendo feita essa proposta na inclusão desses alunos? Então, Ana Lúcia, Michel, também respondendo diretamente, eu não tive como abarcar, porque eu realmente não tenho ainda capacitação de Libras, mas eu penso em fazer esse curso, ou contar com a colaboração, por exemplo, de algum professor que tem essa capacitação para fazer. É bem trabalhoso, mas eu acho muito importante algum professor, fazendo a contação de história com a linguagem de Libras, mas na loucura, como a Dani falou, a gente não sabia nem por onde começar, e realmente, sabe o que eu não pensei também, Michel e Ana Lúcia? Eu não pensei nos alunos que não tinham acesso à internet. Depois eu entrei até num processo de depressão, porque eu estava trabalhando só para quem tinha internet, para vídeo.
E aí, quando eu me dei conta de que muitos alunos não tinham acesso à internet, eu caí no chão. Eu disse, agora, e como diz a Dani, a gente se uniu, e a gente disse, não, vamos fazer trabalhos impressos também. Para quem puder ir na porta da escola pegar o material, ter da biblioteca também. E lutando para que não fosse mais uma atividade, para que não fosse uma obrigação também, para que ele tivesse um material literário novo, diferente, para dar uma lida em casa junto com os pais, ai, que delícia, quero ler mais disso aqui, sabe? Era isso que eu queria causar ali com aquelas atividades. Mas realmente, Michel, é uma coisa que a gente não pensou e que me deixa muito triste de não ter pensado. Então, se algum professor que tem essa capacitação e que queira, por exemplo, pegar os vídeos que eu gravei lá no canal e gravar um vídeo e vamos trabalhar em equipe para colocar, eu consigo colocar o professor ali no canto da tela, assim, fazendo a contação de história junto comigo. Eu tenho essa possibilidade no KineMaster. Então, aí, professores, quem quiser baixar o KineMaster, essa é uma das possibilidades que ele nos dá, de colocar um quadrinho aqui embaixo com a tradução em Libras para os deficientes auditivos, para quem tem esse problema, né, de compreender a história apenas com a leitura de lábios, que muitas crianças não têm, que é mais, aprendem já com Libras, e também para as histórias que eu conto em PDF, que é só a imagem e a minha narração, então o aluno não vai ouvir. Então, se tivesse aqui no cantinho da tela alguém fazendo as Libras, a linguagem Libras, ia ser maravilhoso mesmo. Então, quem quiser colaborar, aí tá o meu e-mail no final da apresentação, ou entrar em contato com a Andrea para a gente fazer esse trabalho aí, que é maravilhoso. Colaboro totalmente. Acho lindo. E necessário. Ô, Munira, a Rosilene Maria Fabrício Fraga diz assim, Munira, você poderia dar um curso para quem se interessar em aprender a usar todas essas ferramentas para enriquecer nosso fazer pedagógico? Fica a dica, queremos o curso com a Munira. Anote aí. Eu achei realmente fantástico, né? Porque é bem isso aí, eu acho que a gente, acho que em qualquer área que a gente esteja atuando nesse momento na educação, né, desde o ano passado, com esse processo todo, nós estamos, que nem nós, na Rede Saberes, cada pouquinho, cada reunião que a gente faz, a gente está reinventando, ressignificando, repensando o que fazer, como fazer para qualificar, né? E realmente, Munira, eu acho assim que a gente não consegue dar conta e nem pensar em tudo, né? Então, assim, é um processo, né? E é legal se tomara que consigamos alguém aí, né, que se disponha a fazer isso, que eu acho que ia ficar muito enriquecedor para o trabalho, se incluísse esse profissional, né, para abarcar dentro dos seus vídeos aí essa proposta, né, e fazer essa inclusão desses alunos da unidade. Então, assim, ó, tem um comentário aqui da Ceia Virgínia, diz assim, nossa rede de educação é privilegiada, pois nossos professores, nossas professoras, colaboradoras, são muito talentosos e talentosas, né? Tem o Michel também fala, ele fala novamente, parabéns à iniciativa de trabalhar como uma verdadeira contadora de história presencial. Acredito que apresentar uma contação com o livro na mão aguça a vontade, demonstra que a leitura é prazerosa, né? A Rosilene, ela volta a fazer um comentário assim, precisou uma pandemia para nos redescobrirmos, sabermos que somos capazes de muito mais do que pensamos. Aí a Liliana de Oliveira, a Rosa, ela fala, os bibliotecários da SMS são profissionais dedicados e muito valorosos. Parabéns, colegas, pelos trabalhos maravilhosos aqui apresentados. A Graziela fala, todos envolvidos estão de parabéns, excelente trabalho de amor e carinho e dedicação. A Viviane Porto fala, nossa, quanta qualidade prevista já para as próximas lives das Redes Saberes. Que fantástico isso.
Raquel Caetano diz, gratidão pelas lives apresentadas, de trabalho riquíssimo, quanto aprendizado para todos nós. E o Rodrigo Silveira fala, trabalho maravilhoso, impecável, uma profissional dedicada e apaixonada pelo que faz. Merece todas essas felicitações, meu amor. Parabéns pelo excelente trabalho. E aí temos mais felicitações, tá, Munira? Eu acho que de questionamento era isso, mas achei bem interessante essa sugestão da Rosilene, né, de fazer uma formação, por que não, né? Porque eu penso que é bem isso aí, nós estamos todo mundo se descobrindo, né? Então, Roselene, obrigada. A formação sobre essas ferramentas aí, por exemplo, a única que eu domino é o KineMaster, de edição. É uma ferramenta excelente, eu adorei, assim, e recomendo para todo mundo. Porém, assim, os meus colegas também têm outras ferramentas maravilhosas. E esse KineMaster, eu vou dar uma dica aí para vocês, como é que eu aprendi a mexer nele. Primeiro que ele é muito intuitivo, fácil de mexer, qualquer um pega e rapidamente vai mexendo, e aí cada vez que tu vai mexendo, tu vai descobrindo coisas novas, e aí o vídeo vai ficando cada vez mais legal, e não por conta da gente, mas que o aplicativo oferece as coisas, né? E eu achei vários vídeos no YouTube explicando como mexer. Então, joga lá no YouTube, que vai aparecer vários vídeos e várias diquinhas de como fazer introdução, e aí a gente vai virando uma verdadeira youtuber, né? Vai mexendo cada vez melhor. Achei o vídeo, tá, Andréa? Obrigada, Ana Lúcia, aí pelos recadinhos. Eu que agradeço, Frida, por estar compartilhando essa coisa maravilhosa, esse trabalho todo incrível. Obrigada. Vocês querem ver o vídeo? Queremos. Com certeza. Então tá, vou fazer uma breve introdução, que esse vídeo ilustra bem como é que funcionava o meu trabalho com metade do planejamento na cabeça, na correria, com os filhos dentro de casa, querendo envolver os alunos com a leitura. Então, assistam, vou apresentar agora, né? Vou fazer a apresentação, tela inteira, é isso? Isso também eu só aprendi agora com a pandemia. Munira, se tiver áudio, tem que ser uma guia do Chrome. Uma guia do Chrome. Porque esse aqui é o computador da escola, então só tem Chrome. Tá, deixa eu ver se está aparecendo aí. Está aparecendo, gente? Sim. Sim. Então, vamos lá. Está aparecendo. Tela cheia, Munira. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Munira, bibliotecária da Escola Erundina Medeiros Zeferino, e hoje eu vim aqui contar para vocês mais uma história de um livro que eu adoro. E hoje eu tenho um pequeno ajudante. Então, vamos lá. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira. Ela tem uma só. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Ela tem uma só. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Ela tem uma só. Muito bem, palmas! Pode falar! A história que eu vim contar para vocês hoje é mais uma desse livro aqui, ó, que eu adoro, organizado pelo Celso Sisto, Histórias de Cantigas. E dentro desse livro tem várias histórias. E a que eu escolhi para contar hoje para vocês se chama É Mentira da Barata. Ela foi escrita pelo Léo Cunha. O Léo Cunha é mineiro, escritor, jornalista e professor universitário. Desde 1993, publicou mais de 40 livros para crianças e jovens, além de 5 livros de crônicas. Várias dessas obras receberam diversos prêmios, como Jabuti, Nestlé, João de Barro,
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, entre outros. É mestre em Ciência da Informação e doutor em Cinema pela Universidade Federal de Minas Gerais. Naquele dia, a barata acordou feito um foguete, corria baratinada, subia pelas paredes. Onde estão as 7 saias que eu ganhei da minha avó? Onde é que estão guardadas minhas saias de filó? O mosquito, que era um chato e zoava todo dia, quando ouviu aquele papo, começou a cantoria. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 oh, oh, oh. Ela tem uma só. Ha, 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 oh, oh, oh. Ela tem uma só. Acontece que o grilo era amigo da barata. E quando ouviu aquilo, alterou a serenata. Eu não acho que é mentira, só um pouco de exagero. Vai ver, as saias caíram num buraco no poeiro. E o mosquito, ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só, ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. Vinha passando a formiga, moça muito organizada, e também deu seu palpite sobre as saias da barata. Eu não acho que é exagero. Da barata é só bagunça. São 7 saias sem erro. Mas ela não acha nunca. E o mosquito assim. Ah, 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 oh, oh, oh. Ela tem uma só. Ah, 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 oh, oh, oh. Ela tem uma só. A traça que devorava um gostoso dicionário escolheu outra palavra para fazer seu comentário. Eu não acho que é bagunça. Acho que é esquecimento. Ela tá meio caduca. É bem cabeça de vento. E o mosquito. Ah, 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 oh, oh, oh. Ela tem uma só. Ah, 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 oh, oh, oh. Ela tem uma só. De pulo em pulo, a pulga também chegou no pedaço e bolou sua desculpa para explicar aquele caso. Não acho que é esquecimento, é só imaginação. A barata sonha tanto com as saias de balão. E o mosquito. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. A conversa ia sem rumo, já não seguia adiante. Foi então que o vagalume teve uma ideia brilhante. Não é mentira, eu garanto. Exagero também não. Nem bagunça, nem esquecimento. Nem mesmo imaginação. Essa história foi somente uma grande brincadeira. A barata pôs a gente para cantar a noite inteira. E todo mundo cantou assim. Ah, 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 oh, oh, oh. Ela não tem uma só. Ah, 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 oh, oh, oh. E acabou o que provou. E aí, pessoal, gostaram da história? Peço desculpa aí pelo violão, mas a gente tem que tentar, né? Um dia eu chego lá. Um beijo para vocês e tchau! E aí? Que vergonheira! Munira, você arrasou, você deu um show.
Teria que ser o nome dessa live, é Show de Talentos da Munira. Ó, Ai, gente, meu Deus. Estou encantada, Munira. Fiquei te imaginando a educação infantil, as crianças iam endoidar, porque um violão, Pois é, uma contação de história, que é coisa melhor. que eu sou aprendiz, eu não toco violão, sou aprendiz de violão. Assim, ó, para quem falou aí, a Ana Lúcia falou, né? Ai, você não nem... Olha aí, Dani, tá vendo? Tá vendo? Se os bibliotecários estivessem também na educação infantil, olha só o ganho que seria. Não sou só eu que toco violão, não. Eu tenho o Murilo também, né? O Guilherme encantar também, que para ele, assim, a facilidade dele com anos iniciais, eu também gosto muito de trabalhar com anos iniciais. Imagina eu na educação infantil, eu sou apaixonada pela educação infantil. Então, fica a dica, viu, Dani? Para colocar os bibliotecários. Eu acho que eu concordo, Munira, eu concordo com a Munira, Dani. Munira, querida, realmente super parabéns. O teu trabalho é um trabalho singular. A gente sabe que cada bibliotecário está exercendo o seu papel, cada um com a sua criatividade, com a sua dinâmica, com o seu jeito de ser profissional, ser bibliotecário nessa rede. Mas realmente você encanta o teu tom de voz, a tua criatividade, né? O teu jeito especial, assim, a tua dedicação. É muito lindo, a gente volta a ser criança ouvindo isso tudo, né? Você encanta. E é aquela questão, né? A contação de história não é para criança, é para qualquer ser humano. Uma história, ela é uma história bonita, ela é uma história valorosa, valiosa, é aquela história que encanta todo mundo, né? Então, para a gente saber como escolher um livro, se o adulto se encantou pelo livro, com certeza a criança vai se encantar. Porque as histórias, né? Os livros de literatura são obras de arte. E uma obra de arte encanta desde um bebezinho, uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso. Nos leva assim, né? Acaba arrebatando todo mundo, todas as faixas etárias acabam se maravilhando com uma boa obra. Mas é importante ter um bom contador de história, um bom leitor de história, porque muitas vezes, se não tiver esse profissional, né, com esse domínio das técnicas, muitas vezes a história se perde, porque aí uma pessoa não sabe contar, estraga a história. Né? Então, como é importante esse trabalho de respeito à obra, de estudar a obra, entender qual é o ponto forte da obra, para poder socializar isso, né? E aí sim, encantar os leitores, porque senão o trabalho não é realizado. Então, você deu um show aqui, mostrou para a gente como é que faz. Super obrigada mesmo. E eu passo as palavras aí à Daniela, de novo, que está aqui conosco mais um pouquinho. Fala aí, Dani, conosco. A tua fala, Andréia, me fez lembrar uma dica de uma professora que eu tinha no magistério, era a professora Olguinha, professora de língua portuguesa e literatura. E eu me lembro de uma aula onde nós perguntamos para ela, né, como é que a gente ia escolher o livro para criança, como é que a gente ia saber que o livro era bom. E ela disse para a gente assim, vocês leiam o livro. Se vocês gostarem, se sentirem prazer lendo aquele livro, ele é bom para criança. Pode ler que vai gostar também, né? E eu trago isso comigo, assim, cada vez que eu escolhia um livro para as minhas crianças, para os meus alunos, enfim, eu fazia isso, eu lia para ver se eu ia sentir prazer naquele livro, né? Se eu ia gostar. Se não, nem levava também. Se ele começasse a ficar enjoado, eu já não levava, porque sabia que, né, provavelmente ele não ia agradar muito, pelo menos não de cara, assim. Mas, enfim, assim, eu sabia que não podia faltar, né, uma apresentação de um vídeo da Munira, porque eles são lindos, e ela precisava mostrar esse talento também, né? Que bom que a gente tem essas pessoas com a gente, trabalhando com a gente. Mas é isso, eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer a Munira, agradecer a todos os bibliotecários da nossa rede, né? Eu quero dizer que essa demanda de entender que a gente precisa de bibliotecários em todas as unidades, eu tenho isso como entendimento também,
tenho brigado muito, né, assim, levado as lutas dos bibliotecários, eu tenho levado sempre à frente, né, levado as chefias, nunca deixo morrer nada que venha de demanda deles, mas a gente sabe que as coisas acontecem devagar, né, as coisas não acontecem porque a gente quer, quando a gente quer, né, enfim, a gente tem que respeitar o tempo das coisas, e brigando sim, mas, infelizmente, também sabendo entender que a gente precisa conquistar algumas coisas, né? Mas, de novo, eu quero dizer que eu tenho muito prazer, assim, orgulho de trabalhar com esse grupo, e agradecer de novo, Andréia, a oportunidade, assim, porque, como eu sempre digo, né, a gente precisa mostrar que nosso trabalho tem valor, né? A partir do momento que eu mostro que meu trabalho tem valor, eu conquisto meu espaço, eu passo a ser ouvida, e e a minha presença passa a ser necessária, né? Então, gratidão a todos que estão ouvindo, a todos os colegas bibliotecários e ao Polo UAB. Obrigada. Obrigada, Dani. Eu não tenho mais palavras para dizer, porque a gente fica assim até querendo ficar em silêncio, só rememorando tudo que se passou aqui nessa noite, Munira. Tenho certeza que hoje eu irei dormir, assim como os demais colegas, muito bem, lembrando de tudo que você falou, desse jeito lindo, encantador, de fazer, eu digo sempre, de fazer educação, que nós profissionais da educação, numa Secretaria Municipal de Educação, o que a gente faz é educar, é formar cidadãos, né? Formar aqui, foi um exemplo disso, né? De formar leitores. Mas com a leitura, a gente não apenas forma leitores, a gente forma seres humanos, né? A gente desenvolve, não só para o cognitivo, mas a gente desenvolve para questões de sensibilidade, de emoção, de cultura, de conhecimento, né? Tanta coisa que os livros nos trazem aí. Então, realmente, eu agradeço a você, Munira, e a todos os bibliotecários da nossa rede, a Daniela também como representante dessa equipe, desse grupo lindo, né? Que representam muito bem aí todos os profissionais, né, dessa área, desse campo do nosso Brasil. Saibam que o Rede de Saberes, ele só tem esse sucesso, essa adesão, que não é nada obrigatório, né? Chega aqui quem quer, participa quem quer, apresenta quem está afim, quem tem interesse, mas se a gente se manteve aí por 4 anos, né, que nós estamos no 4º ciclo, é porque os trabalhos apresentados são trabalhos de relevância, são significativos, tocam no nosso coração, na nossa alma, né? E nos ensinam a cada dia. Então, saibam que o Rede de Saberes está sempre de portas abertas para vocês, né? E toda vez que vocês tiverem um projeto novo para socializar, venham para cá, tá? Que a gente arruma uma agenda, mesmo que não haja um convite, porque, de repente, o que a gente sabe, a gente está planejando ali os próximos 2 meses, e muitas vezes não tem um espaço, né, naquele bimestre, mas a gente arruma um jeitinho depois, se planeja mais adiante e encaixa vocês nesse trabalho. Como eu falei, já está sistematizado no nosso cronograma, a cada jornada, contemplar um trabalho, né, dos bibliotecários. Mas mesmo assim a gente pode contemplar ainda mais 1, mais 2, mais 3, né? A partir do momento que a gente pode contar com vocês e que apresente as demandas e que os trabalhos, né, os projetos existam, é fácil da gente poder colocar aí na nossa agenda, tá bom? Passo a palavra para a Munira, né, para sua fala final, e a gente encerra depois esse bloco de jornadas. Estaremos com vocês novamente no dia 13, tá? Fica à vontade aí, Munira. Queria só agradecer mesmo o convite e agradecer mais uma vez, deixar mais uma vez o meu agradecimento, primeiramente à rede de bibliotecários em que eu estou inserida, que é orgulho, até, ó, Dani, escuta essa. Eu, outro dia, estava dirigindo o carro e escutei na rádio que o nosso secretário, parece, estava em Brasília e foi aplaudido de pé pela rede de bibliotecas municipal de Florianópolis, que era referência, é referência na literatura, viu, pessoal? É referência na literatura
na área de biblioteca escolar, no nosso país e até fora, a gente acha referências à nossa rede na literatura, porque é uma rede que ela é bem estruturada, nós temos bibliotecários nas unidades, né, salvo algumas exceções, e a gente já está de acordo com a lei, né, que a lei federal prevê que cada escola tem a sua biblioteca e cada biblioteca o seu bibliotecário. E, inclusive, esse ano, a escola que não tiver um bibliotecário não vai receber o material do FNDE, PNLD, que é um livro didático. As redes municipais vão ter que se adequar, assim como a nossa já vinha se adequando há muito tempo atrás. Então, né, é uma rede de referência brasileira, com certeza, que está mundial. Então, agradecer muito, muito, muito aos meus colegas bibliotecários, porque se não fosse a nossa colaboração, muito do meu trabalho, do trabalho deles e assim por diante, não teria se desenvolvido nessa circunstância, e a gente sempre esteve muito unido, então não teve assim, mudou agora por causa da pandemia, não, a gente sempre foi muito unido e agora está muito mais. E agradecer aos meus colegas da Escola Erondina também, aos professores, a toda a equipe, porque apesar da gente ter os nossos perrengues, nossos posicionamentos, a gente se entende demais, e tudo funciona, tudo com esse objetivo final que a Andrea falou, que é da criança, do estudante, né, dos nossos queridos, saudosos e amados estudantes, que a gente está morrendo de saudade. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Munira, um beijo no teu coração, obrigada, Daniela, obrigada a todos que ficaram conosco até esse momento, esses momentos lindos aqui, né, de muito compartilhamento, de muita partilha, de entrega, né, é um aprendizado constante aqui nesse Rede de Saberes. Obrigada, Erondina, né, pelo trabalho que ela exerce, é uma escola, a maior escola, né, que nós temos aí não na Grande Florianópolis, em Florianópolis, mas eu acho que é na Grande mesmo, né? Não bate, acho que bate qualquer outra escola que tenha por aí em alguns municípios. Então, também a Munira é o reflexo dessa equipe competente, que sabe trabalhar junto, né? De uma docência compartilhada, de um trabalho conjunto, de muito planejamento, muito debate, muito estudo. Um beijo no coração de todos. E aí, um bom descanso para vocês. Convido a todos a participarem da próxima jornada, que vai iniciar no dia 13. Nesta semana e amanhã, que é quarta-feira, quinta e sexta, eu não sei bem o dia, a gente mandou a programação para a chefia imediata, para a Fabrício, para o secretário, eles estão nesse momento avaliando, que sempre a anuência parte deles, mas com certeza eles vão aprovar a nossa programação, e logo na sequência nós estaremos divulgando para todos vocês o novo bloco. E a Daniela, eu acho que poderia fazer aí também um convite especial para a Semana do Livro. Fique à vontade, Dani. Isso. Isso mesmo que eu ia pedir. Eu quero aproveitar a oportunidade, né, dizer que semana que vem, do dia 12 ao dia 16, acontece a Semana Municipal do Livro Infantil. Essa data, ela é instituída por legislação municipal, né, então ela precisa acontecer nessa data. E nós vamos ter uma programação que vai ser divulgada por e-mail aos diretores, né, pelo WhatsApp, portal educacional, Facebook da secretaria, Instagram da secretaria, enfim, né. Mas nós vamos ter lives com autores catarinenses de manhã, algumas de manhã, algumas de tarde, voltadas para a educação infantil ou fundamental, e à noite também voltada para estudantes de EJA, né, mas todas elas vão ficar gravadas, vão ser gravadas e vão ficar disponíveis no portal educacional para serem exploradas posteriormente, né, pelos professores, bibliotecários e estudantes. Mas eu quero fazer um convite especial para segunda-feira à noite. Nós vamos ter uma palestra com a professora doutora, né, Rosete Nair, que trabalhava com a gente no DBEC, ela está aposentada nesse momento, e ela vai fazer uma palestra falando sobre sobre o livro de literatura, né, como escolher com e para as crianças.
Então, eu acho que casa bem com o assunto que a gente tem trazido até então. Fica o convite, então, e o link vai estar junto com a programação, que é o link do YouTube Portal Educacional, né, que a gente está acostumado aí. Mas vai junto com a programação, a gente vai estar mandando os cartazes, então, por e-mail, WhatsApp, olhem Facebook da Secretaria, certo? E agradeço de novo a oportunidade de estar divulgando aí a programação da semana. Obrigada, Daniela. Obrigada a todos. Fica aí o convite, tá? Não percam essa oportunidade de participar da Semana Municipal do Livro. Um beijo no coração de todos, um ótimo descanso e até semana que vem. Boa noite. Obrigada, Munira. Obrigada, Dani. Obrigada, equipe Polo. Obrigada aos participantes. Sem vocês não há rede de saberes. Cada um exercendo seu papel aqui, né? É fundamental para que o rede continue.